Ora bem, boa tarde a todos. Eu não tinha tido aqui a oportunidade de comentar, portanto, peço desculpa, mas estou aqui só a fazer luz. Não tinha tido aqui a oportunidade ainda de fazer o rescaldo do derby do passado fim de semana, porque não consegui reagir a quente depois daquele jogo e daquele resultado. O Benfica, como sabe, venceu em Alvalade por 2-0, muito na estratégia da transição rápida e do aproveitamento do espaço nas costas da defesa do Sporting e do contragolpe, com muitas das vezes, quer na linha média, quer na linha mais recuada, a ideia era tentar libertar a bola no espaço vazio na primeira fase de construção e depois, através dos laterais ou dos defesas centrais ou de um dos centrais, a deslocarem-se para zonas mais exteriores, tentar, portanto, ou seja, em zonas em que o Sporting não estivesse a pressionar tanto, dependendo do momento do jogo, tentar meter bolas na profundidade, na corrida do Darwin. O Benfica também à direita não teve esse jogador, que normalmente é o Rafa, essa figura, e isso torna a equipa do Benfica mais imprevisível nesse estilo de jogo de transição rápida e desse aproveitamento das costas da defesa contrária. E portanto faltou neste jogo o Rafa para fazer isso tantas vezes à direita como fez o Darwin ao meio e à esquerda. Mas o Cebolinha também, muitas vezes, nesse estilo de jogo, é um jogador que me parece estar melhor integrado e mais adaptado nessa situação do jogo. Relativamente a tudo o que estava em causa neste jogo, bem, na minha opinião, o Sporting faz, eu já o disse a amigos meus e nas redes sociais, etc., para mim, esta exibição é absolutamente incompreensível da parte do Sporting, por duas razões muito simples. Porque o Sporting ainda estava na luta pelo título e o Porto, nas últimas 4 jornadas, tem 2 dos jogos mais difíceis do seu campeonato, as deslocações a Braga e à Luz. Por outro lado, ficou-se agora a saber que o Pep vai falhar esses jogos. Vai falhar o jogo pelo menos com o Braga, por exemplo, fora. Mesmo que regressasse a tempo do jogo com o jogo com o Benfica é sempre um jogo triplo, ainda por cima, para mais no Estádio da Luz. Portanto, mas o Pep vai falhar, já se sabe, vai falhar o jogo com o Braga e falharia também o jogo com o Sporting da Taça. Até porque, pelo que eu já percebi, o Futebol Clube do Porto nem sequer vai conseguir recorrer, nem vai ter possibilidade de o fazer. Portanto, o Porto, aliás, por essas duas razões muito simples, ou seja, pela questão da luta pelo título e pelo facto do Sporting jogar em casa perante o rival que já tinha vencido por 2 vezes esta temporada e que tinha demonstrado ser claramente superior taticamente e mais preparado. Por outro lado, por outra razão muito objetiva, quer dizer, eu acho um facto simples era que o Sporting poderia já ter resolvido a questão do segundo lugar, portanto, vencendo o Benfica em casa, ganhava mais do que 3 pontos, ganhava aqui uma tranquilidade grande para encarar as últimas 4 partidas, porque deixava o Benfica a uma distância não de 9 pontos, mas deixava o Benfica a uma distância de 12 pontos, e, portanto, a faltar disputar 12, matematicamente resolvia esta questão matemática, que nesta altura da temporada já era mais isso do que propriamente outra coisa qualquer. Também pelo momento de forma,
E por outra razão muito simples é que o Benfica tinha jogado a meio da semana um jogo tremendamente desgastante em Inglaterra frente ao Liverpool, em Anfield, um jogo que durante 90 minutos o Benfica no fundo teve que estar ligado à corrente e teve que jogar com os melhores. E portanto, por estas razões muito claras e muito objetivas, eu não consigo compreender ainda para mais esta exibição do Sporting absolutamente desligada de um jogo com este perfil e com estas características. Devo já dizer aqui uma derrota absolutamente justa. Quiçá, eu depois de ver alguns lances depois na televisão, quiçá, eu devo confessar, este jogo foi dos jogos, se calhar, onde nós fomos mais beneficiados neste campeonato ao nível do critério disciplinar, porque eu acho que houve um jogador nosso por momentos podia ter sido expulso, da mesma forma que eu já critiquei aqui aquele tipo de entradas e achei aqui e disse aqui que o Otamendi naquele jogo na Luz com o Passos de Ferreira tinha que ser expulso, quando o jogo estava em 0-0, com uma entrada muitíssimo parecida com aquela que o Sarabia tem, e um jogador com a experiência do Sarabia, de seleção espanhola. Não consigo compreender o que é que passa na cabeça do Sarabia quando ali, aquele lance, o Sarabia já não pode ganhar aquela bola e tem uma entrada daquelas nas pernas, na barriga da perna do Vertonghen. Se o árbitro ou o VAR tem avisado o árbitro principal de campo para ir ver as imagens, porque porventura acharia que aquele lance seria para cartão vermelho, eu não ficaria espantado. E até acho que o Sarabia arriscou muito, perdeu completamente ali o juízo, e há uma série de jogadores neste momento do Sporting que eu acho que, na minha opinião, desde o jogo no Estádio do Dragão, do campeonato da segunda volta, portanto desde fevereiro, há alguns jogadores que no Sporting têm tido comportamentos e atitudes absolutamente inaceitáveis. E nesse sentido, Ruben Amorim, ou alguém no departamento da equipa técnica no Sporting, que trabalha com eles todas as semanas, devia de avisar aqui estes jogadores, porque nós vamos fazer isto no Estádio do Dragão, não acabamos o jogo com 10 ou com 11, com 10 ou com 9. Facilmente 2 jogadores nossos são expulsos. Metes o Nuno Santos é uma bomba relógio num jogo destes. Nuno Santos é uma bomba relógio. Para além daquilo que ele não está a jogar, que é absolutamente zero, que é um jogador, uma nulidade autêntica, o Nuno Santos neste momento, a sua produtividade em campo é absolutamente uma nulidade, ok? Teve um lance de jeito no jogo todo, que foi aquele cruzamento para a cabeça do Sarabia, que vai à bola ao poste. De resto, o Nuno Santos não fez absolutamente nada. A defender naquele corredor é um completo desastre. Quando não há Mateus Reis, é o descalabro. Depois, em termos das picardias, e parece o Otávio do Porto. É um jogador que altamente instável. Só que o problema é que o Otávio está no Porto e o Nuno Santos está no Sporting. O Nuno Santos vai fazer isto no Dragão, que fez com o Benfica, e vai ser expulso. Meus amigos, nós vamos acabar com 10 com 9. E isto aqui, o Ruben Amorim, também tem essa responsabilidade, como treinador e líder que é da equipa, de avisar alguns destes jogadores. É preciso mais calma. Eu já ando aqui a criticar o Pedro Gonçalves desde a época passada. Já na temporada passada, o Pedro Gonçalves foi expulso em Famalicão de uma forma absolutamente patética, porque o próprio Pedro Gonçalves não tem calma, não tem serenidade. A forma como ele protestou naquela final da Taça da Liga com o Braga, em que arriscou ver o segundo amarelo, a forma como ele viu o primeiro amarelo no jogo em Famalicão do campeonato da época passada. Portanto, há vários exemplos de jogos. Lembro-me um jogo em Barcelos com o Gil Vicente, um lance disputado junto à linha lateral, o Pote foi protestar que o árbitro viu o cartão amarelo. Não podemos, ok? Os nossos próprios jogadores têm de perceber onde é que estão, qual é a realidade e qual é o contexto do Sporting no futebol português. Epá, e se ninguém lhes diz, alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Porque nós vamos ser, ok, prejudicados pelos árbitros e pelos VARs e por tudo e mais um par de botas, se for preciso. E neste jogo foram amigos. A verdade é essa. Neste jogo foram amigos. Noutros jogos, eu já disse que deveriam ter sido os jogadores adversários a ser expulsos por entradas destas. E eu defendo sempre aqui. Então, quando falo muitos deste tipo de lances com os nossos rivais, eu aqui não vou ser indiferente. Eu acho que aqui Sarabia devia ter sido expulso, mesmo tendo sido na primeira parte ainda muito cedo no jogo. Iria estragar o espetáculo, é certo, mas é o jogador que perde completamente a cabeça. Um jogador de seleção espanhola, um jogador dos mais batidos do nosso plantel, tem uma entrada daquelas, uma coisa completamente, pá, junto à linha final,
o lance completamente perdido na perspectiva do Sporting, ok? E depois o Nuno Santos dá uma espécie de um pontapé assim de fininho, ali no meio da confusão, também num lance junto à linha lateral, no meio campo do Benfica, um lance em que o Gilberto está no chão, quer dizer, não é? São dois lances absolutamente... Eu ouvi para aí alguém a dizer que o Paulinho também devia ter sido expulso. Esse lance para mim não. Não vamos... Daqui a bocado devia ter sido o Paulinho, devia ter sido o Palhinha, devia ter sido não sei quantos. Daqui a bocado vamos buscar o Palhinha da época passada, que não cumpriu o castigo e papapá e papapá e papapá. Enfim, começaram alguns autênticos visionários dos lances de faltas e não sei o quê, gajos que os tais chamados Rodolfos Reis e tal, uns Rodolfos Reis que nas últimas semanas andaram com as palas nos olhos com toda a certeza, que não viram provavelmente o lance do Mbemba no Bessa com o Boa Vista, ou não viram o lance do penalti do Mbemba em Guimarães com o jogador do Vitória também na área do Porto. Portanto, esses Rodolfos Reis que vêm agora comentar que no derby devia ter havido 3 expulsões para o Sporting, não viram, não, devem andar com as palas nos olhos quando é para o seu clube. Também é uma coisa que no futebol português, na cultura do nosso futebol, tem sido uma coisa, aliás, bastante normalizada e, portanto, e que nós temos visto. E, portanto, se formos por aí, também não viu um penalti claro do Uribe num jogo em Moreira de Cónegos, portanto, eles não veem nada. Só veem quando é para o lado deles, que o próprio clube sai beneficiado, eles aí não veem nada. Os lances, já nem vou falar dos lances nas áreas em que o Taremi se atira para a piscina e que não há penalti nenhum. Enfim, mas os lances do Futebol Clube Porto, eles não veem. Portanto, ninguém daqueles painéis das televisões que andam ali a comentar e que são pagos para fazer aquilo, esses arautos da desgraça não veem nada disso. O Sporting é que no derby devia ter terminado com 3 expulsos. Quando nós vamos ver os outros, o Benfica num jogo que está empatado 0-0 em casa com o Passos de Ferreira, o Otamendi tem uma entrada daquelas e depois querem o quê? Então se o Otamendi ali não é expulso, porque é que o Sarabia havia de ser expulso? Num campeonato em que o Otamendi não é expulso, no Estádio da Luz, não é? Portanto, o mal está feito para trás. O mal é que naquela altura, naquele Benfica Passos de Ferreira, o Otamendi devia ter sido expulso, como o Tarapte foi contra o Vizela. Da mesma maneira, o problema é que o erro já está criado atrás. O mal não foi o árbitro do Benfica Vizela que teve mal. O que teve mal foi o árbitro do Benfica Passos de Ferreira, que não teve a coragem. Porque eu já disse aqui, nós temos na arbitragem portuguesa atualmente 3 ou 4 árbitros que não têm a coragem não têm a coragem de serem justos quando vão ao Estádio do Dragão ou ao Estádio da Luz. Não têm a coragem. E facilmente vão ao Alvalade e expulsam um jogador do Sporting. Portanto, eles não têm a coragem de chegar ao Estádio da Luz, eles têm medo, eles borram-se todos quando entram no Estádio da Luz ou no Dragão. E apitem os jogos, seja de quem for. Eu lembro-me do Gil Vicente, o Porto, Gil Vicente. O Vítor Carvalho aos 2 minutos é expulso. Mas se for ao contrário, num lance na área do Porto, ele não expulsa. E portanto exatamente seguindo os lances acontecendo exatamente da mesma maneira, ele não expulsa. E esse é que é o problema. Ok? Esse é que é o problema. Ele não expulsa mesmo que seja um Porto Sporting. Portanto, o problema aqui não é o Sarabia e este lance com o Benfica. É 50 lances do género do Sarabia que aconteceram neste campeonato. E que os critérios nunca são uniformes. Não há uma clarividência. Não há nenhum árbitro, nenhum ex-internacional, nada, que venham dizer este lance assim, 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 é sempre para cartão vermelho. Deve ser sempre. E nós ficamos aqui nesta coisa o árbitro mostra amarelo e nós temos que aceitar. Porque o árbitro do Benfica Passos de Ferreira deu cartão amarelo ao Otamendi e devia ter dado a expulsão e o vermelho direto e não deu. Portanto, a questão é que não há também parece que não há interesse em se discutir este tipo de situações para tentar regularizar aqui a situação. Dito isto, já me alonguei aqui muito com a questão da arbitragem, mas tinha que ser falado, porque eu vi muitos benfiquistas a queixarem-se da arbitragem, e eu volto a repetir, os 2 lances, se os jogadores em causa fossem expulsos, eu não ficaria propriamente muito indignado,
porque eu acho que são lances no limite. O do Sarabia não tem necessidade nenhuma, já não há ali discussão de bola nenhuma. E o Sarabia ali, um jogador que joga no Sporting Clube Portugal, que é campeão, não foi campeão nacional, mas que joga no clube que é campeão nacional, que jogou na Liga dos Campeões, tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Estamos num derby, um derby importante, ainda por cima decisivo para o próprio Sporting, do final de campeonato, onde as coisas estão todas muito à flor da pele, ok? Um lance ali que ele arriscou, podia ter ido para a rua, prejudicava a equipa. E portanto, eu aqui faço a análise ao contrário. Em vez de estar aqui a criticar e papapá e falar porque é que os benfiquistas isto ou porque é que os benfiquistas aquilo, falo na perspectiva do próprio Sporting. Porque é que nós não começamos a olhar para nós próprios e começamos a questionar-nos, mas porque é que o Sarabia lembra-se de fazer uma entrada daquelas? E eu prefiro olhar para as coisas desta maneira. Porque é que um jogador com esta experiência, independentemente, não sei se o Otamendi provoca, não sei se o Vertonghen provoca, ou os laterais do Benfica. Ok? O que eu falo daqui, o que eu estou aqui a falar é especificamente deste lance em que o Sarabia podia ter sido expulso. E portanto, eu meto-me na posição do jogador do Sporting que corre ali muitos riscos de ser expulso e que é completamente ridículo. Eu tenho que dizer isto, é completamente ridículo, porque podia-nos ter prejudicado neste jogo, em que nós tínhamos muito a ganhar neste jogo. Ok? E portanto, eu acho que aqui, este jogo foi mau a todos os níveis. Mau porque nós nos pusemos a jeito, podíamos ter acabado com 9 unidades em campo, podíamos ter acabado com 9 jogadores em campo. Esta é que é a realidade. Nota-se nesta equipa de Sporting, já se tinha notado na segunda parte em Alvalade, no jogo da Taça com o Porto, que foi o mais recente. Jogadores nervosos, jogadores ansiosos. Nos 2 jogos com o Porto, já no Dragão, qualquer coisinha, nós estamos ansiosos, nervosos, os jogadores perdem a cabeça, perdem a compostura. E estão a jogar no clube campeão em Portugal. Estão a jogar no clube campeão. E como é o clube campeão, com o mesmo treinador há 1 ano e tal, já era suposto que estes jogadores não repetissem tantos eventos e acontecimentos destes, em que se arriscam, em que colocam a equipa em risco, ok? Nos jogos, nos próprios jogos. Isto para mim é completamente patético, é completamente desnecessário. Portanto, primeiro gostaria também de deixar aqui este ponto aqui assente. E o lance do Nuno Santos então é uma coisa completamente estapafúrdia, porque é um lance em que a bola já está parada e em que o Nuno Santos tem um comportamento antidesportivo ali, completamente, e portanto uma coisa completamente inaceitável. Se bem que no jogo passou ali um pouco en passant, mas depois vê-se nas repetições, nem sei se o árbitro chega a dar amarelo ao Nuno Santos, sinceramente, nesse lance. Passando à frente dessa questão, o jogo foi absolutamente horrível e eu já disse que por 2 razões muito distintas não consigo entender o porquê, porque o Sporting tinha mais 3 ou 4 dias de recuperação para este jogo do que o Benfica aparecia neste derby mais desgastado que o Sporting, aparecia mais desgastado do que, por exemplo, tinha aparecido nos outros 2 derbys, lá está. E depois, por outra razão muito simples, é porque o Sporting tinha, para além de estar na máxima força, estava a atravessar uma melhor fase desta temporada, até porque o Benfica tinha perdido em Braga do que o Benfica. Tínhamos vindo de uma série de 5 vitórias seguidas e ia jogar bom futebol. Nós em Tondela fizemos um belíssimo jogo. Portanto, não consigo compreender. Agora, há 2 coisas que começam por explicar este jogo e este resultado. Que é as invenções de Ruben Amorim continuam. As invenções de Ruben Amorim continuam. Colocar Palhinha completamente fora de forma neste jogo começou por ser o erro gritante, o principal erro, ok? O principal erro, do meu ponto de vista, da construção e da montagem do 11 inicial para este jogo, começou por aí. Começou porque é que se foi tirar aquele que é o médio que neste momento está em melhor forma na equipa do Sporting. É que neste momento já não é Mateus Nunes o médio em melhor forma. Neste momento o médio em melhor forma, na atual forma de jogar do Sporting Clube Portugal, chama-se Manuel Ugarte. Ok? Manuel Ugarte é o médio em melhor forma na equipa do Sporting. E por que raio o médio em melhor forma, num jogo de um derby, em casa, que era preciso ganhar, eu não me interessa o jogo com o Porto no Dragão na quinta-feira, que era 4, 5 dias depois, havia mais do que tempo para recuperar, podia jogar o Ugarte ou o Palhinha, não interessa.
Porquê que foi poupado o Ugarte 45 minutos neste jogo com o Benfica? Mesmo que o Amorim quisesse fazer gestão, não consigo compreender. O Sporting não está a jogar 2 jogos por semana, ok? O Sporting não está a jogar como estava a jogar o Benfica nessa condição, jogos de 3 em 3 dias. Portanto, não consigo entender um médio que está em melhor forma, que tem que ser neste momento titular sempre no meio campo do Sporting, sempre. Até porque já se está a prever que o Palhinha no final da época vai-se embora. Ok? O Palhinha no final da época vai-se embora e já não vai ser jogador do Sporting para o ano. E o Ugarte vai. E portanto, por este conjunto infinito de motivos, eu não entendo a não utilização no 11 base de Manuel Ugarte. Neste momento tem que estar sempre no 11 base do Sporting. Sempre. Porque é o médio em melhor forma. É o nosso médio que dá-nos mais garantias. Ele fez uma primeira parte incrível em Tondela. Incrível. Podia ter marcado até golo. Enfim, ele que não marca muitos golos, mas podia ter feito... E neste momento está em melhor forma que o Palhinha. E num jogo destes, com esta dimensão, com o Benfica, que normalmente tem jogadores que definem bem no meio campo e que são consistentes, como é o Weigl, como tem sido o Tarap, que é um jogador muito forte ali também na zona do meio campo, e é um jogador muito, muito irrequieto, muito dinâmico. Tem o Gonçalo Ramos, que baixa muitas vezes e aparece ali naqueles espaços, e tu metes o Palhinha completamente fora de forma. Isto notou-se nos primeiros 45 minutos, e foi o Sporting um passador na zona do meio campo, um autêntico passador. Por outro lado, em termos ofensivos, na vertente ofensiva, o Benfica estava com uma linha muito baixa, de 5, 6 homens na linha defensiva na sua primeira fase de construção. O Sporting, quando tinha a bola, o Palhinha basicamente não participava no início de construção da equipa. Muitas das vezes as bolas iam dos centrais diretamente para os extremos, para os laterais, que davam a largura e subiam nos corredores, e o Sporting não tinha jogo interior. O Sporting tem jogo interior neste momento quando tem o Ugarte a aparecer nessas zonas. Portanto, neste momento é completamente indefensável e inaceitável a opção de deixar de fora o Ugarte de um 11 inicial do Sporting neste momento da época, a meu ver. E depois, outra situação que eu não entendo é como é que se continua a dar confiança e oportunidades a um pote que está a anos-luz do ano passado. A anos-luz. Este pote não participa no jogo ofensivo da equipa, não consegue ligar uma jogada com o Paulinho nem com o Sarabia. Por azar, neste jogo, Sarabia também teve desinspirado, que tem sido o nosso melhor jogador. Portanto, o Sporting ofensivamente foi 0. Este jogo, o Sporting ofensivamente foi 0. E eu fico espantado e preocupado ao mesmo tempo, porque vamos ter um jogo no Dragão amanhã. Como é que é possível, neste momento, ofensivamente sermos 0? Foi o primeiro jogo no campeonato, reparem bem, em que nós não marcámos qualquer golo. O primeiro jogo, em casa. Onde marcamos sempre, onde temos os melhores, onde fazemos a melhor pontuação este ano, temos feito nos jogos em casa. Como é que é possível fazermos um jogo ofensivamente tão mau como foi este? Foi muito pior que o jogo com o Porto na Taça. Mesmo esse jogo com o Porto no campeonato. Mesmo com o Porto no campeonato, marcámos um gol na primeira parte. Fizemos uma primeira parte fantástica e podíamos estar a ganhar ao intervalo por 2 ou 3-0. Criámos situações claras e jogámos um futebol corrido. Não foi nada disso que aconteceu neste jogo com o Benfica. Este jogo com o Benfica, a primeira parte foi absolutamente obsoleta. Foi uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Não lembra o Careca. Não lembra o Careca. E portanto o próprio Ruben Amorim, o próprio treinador, chega ao final dos jogos e já não consegue justificar isto. Ok, pá, o gajo, quando os jornalistas lhe fazem as perguntas, fico triste especialmente porque já não deixo de lutar pelo campeonato e papapá. Ou seja, ele já nem consegue. Porquê? Porque o que eu acho é que ao longo desta temporada o que se notou é que o Ruben Amorim não conseguiu montar um plano B, uma forma de jogar com um plano, ou seja, servindo como plano B caso o plano A falhasse. E em alguns destes jogos marcantes da época desportiva, não só do campeonato, notou-se uma falta de ideias nesta equipa. Por exemplo, algo que eu também senti, por exemplo, na Champions contra o City, ou seja, quando o nível aumentou e os adversários são de outro patamar, o Sporting tem muitas dificuldades, ou quando os adversários estrategicamente se preparam bem defensivamente e montam ali linhas recuadas muito consistentes, o Sporting tem imensas dificuldades de explorar isso porque lhe falta a componente criativa. E depois para mim há outro problema
grave deste plantel, que já vem, não é só deste ano, já vem do ano passado e de há 2 anos, é a falta de criativos nesta equipa e a falta de jogadores com velocidade nas alas. Ok? Falta de extremos com velocidade. Sarabia não tem velocidade e joga mais interior, e basicamente o extremo que joga mais colado à linha, que joga do lado contrário, é o Nuno Santos, que jogou na posição de lateral, porque o Pote também muitas das vezes aparece como interior. Mas mesmo em zonas interiores eles não conseguiram desenvolver nada neste jogo, muito pouca coisa durante os 90 minutos. E a segunda parte, então, eu acho que a segunda parte ainda foi mais terrível do que a primeira. Ainda foi pior a nossa segunda parte do que a primeira. Porque só tivemos um lance verdadeiramente de realce, um cruzamento da esquerda do Nuno Santos no jogo todo, que é aquele cabeceamento do Sarabia. Repare-se bem, nesse lance, quando devia estar ali um Paulinho ou um Slimani a cabecear para o fundo da baliza, o Slimani ainda estava no banco, o Paulinho nunca aparece ali ao segundo posto para cabecear uma bola destas. É inacreditável, o Paulinho nunca aparece ali. E eu lembro-me do Paulinho no Braga, fazia não sei quantos golos de cabeça, ao primeiro posto, ao segundo posto. Paulinho no Sporting nunca aparece ao segundo posto para cabecear uma bola destas. É o Sarabia que tem que aparecer ali. Pá, isto tudo isto é surreal neste Sporting. Ok? Tudo isto para mim é completamente surreal. Este jogo, esta exibição, tudo isto, o Sarabia a aparecer ao segundo posto para cabecear uma bola, é tudo surreal. Surreal, demasiado. Quer dizer, e depois não aparecer, e depois ficam todos parados a olhar para a bola, a ir ao posto e depois a voltar para a defesa do Benfica. Ninguém vai lá pressionar para tentar ganhar a bola dentro da área, nada. Notou-se uma equipa com uma falta de energia, parecia o Sporting que tinha jogado 3 dias antes. Epá, isto para mim é completamente inexplicável. Se eu acho, já eu disse aqui, que no jogo decisivo, para mim, da luta pelo título este ano, que foi no Estádio do Dragão, fomos completamente gamados. Porque este jogo fomos muito superiores ao Porto na primeira parte, não foi por acaso chegámos ao intervalo a ganhar por 2-1. E fomos também muito carregados com cartões por parte da terceira equipa que estava no jogo, que era a equipa de arbitragem, que era o senhor esfiada pelo tal chamado João Pinheiro, que é um grande ladrão. Foi o mesmo ladrão que apitou o Vitória Porto e que foi aquela vergonha que foi. Todos nós vimos na semana passada. Portanto, este João Pinheiro já deve estar bem rico à pala do Futebol Clube Porto esta temporada. Esse clássico fomos claramente roubados. Este jogo com o Benfica, este derby em Alvalade, não. Fomos completamente horríveis. Fomos horríveis taticamente, fomos horríveis no timing das substituições, fomos horríveis na reação, quer à perda da bola, quer na primeira parte, quer na segunda parte. Para mim foi tudo completamente... Eu não consigo encontrar grandes explicações para este jogo. Ok? Isto para mim não estamos propriamente num plano nesta fase da temporada em que estamos a fazer jogos de 3 em 3 dias. Não estamos. Portanto, já não estamos nessa situação. Nota-se talvez o desgaste de uma acumulação de jogos num ou outro jogador, mas eu acho que há ali 2 ou 3 jogadores que nem é por aí. Foram jogadores que estiveram várias vezes lesionados ao longo da temporada, nomeadamente o Pote e o Porro. Bem, nota-se que o Porro, 5 cruzamentos neste jogo, 4 vão para a linha, para a bandeirola, para a linha de fundo, vão para a bancada, e apenas um cruzamento é que entrou como deve ser. Quando o Porro normalmente faz, em 5 cruzamentos faz 3 ou 4 de qualidade. O que é que se passa? Não é? E o próprio Pote, que tem muito pouca envolvência em lances ofensivos, em lances mesmo em lances de ataque organizado, de ataque posicional. O Pote, por exemplo, entrou em Guimarães na segunda parte e entrou bastante bem e foi decisivo nesse jogo, fazendo aquela assistência para o gol, por exemplo, do Paulinho, que inicia aí a nossa reviravolta no jogo em Guimarães. E que de certa forma começa ali a matar a reação do Vitória. É uma entrada no Pote na segunda parte que mexe com a equipa e com o jogo positivamente. Neste jogo com o Benfica, o Pote, os primeiros 45 minutos andou a passear no campo, não teve um lance de envolvência ofensiva. Teve ali um lance à meia hora que ele fica isolado, sim senhora, mas depois não é expedito, não é dinâmico, não é? E permitiu ao guarda-redes do Benfica sair à vontade da baliza e agarrar aquela bola. Não é agressivo no ataque à bola, não tem classe no trato da bola, dentro da área, a poder criar uma situação de 1 contra 0. E portanto, eu, do meu ponto de vista, neste momento, não consigo compreender a ausência do 11 inicial do Sporting de Edwards.
que neste momento para mim é mais jogador do que o Pote. E portanto, uma série de razões destas muito claras, a meu ver, eu acho que por aqui começa-se por explicar o resultado deste derby. Depois, evidentemente, que o Benfica tem qualidade naquilo que é este tipo de jogo, porque foi assim que jogou em Liverpool e empatou 3-3, que é organizado defensivamente, consistente defensivamente, e depois explorar a profundidade nas costas da defesa contrária. Quer dizer, o Benfica jogou assim com o Barcelona, ganhou 3-0 no Estádio da Luz, jogou assim com o Ajax na Holanda e foi assim que se safaram, jogou assim já na pré-temporada com o PSV no Estádio da Luz e lá na Holanda reduzido a 10. Pá, sim, que ser, não é? O Benfica jogou um bocadinho assim também no Estádio do Dragão. O Benfica joga nestes jogos de maior grau de dificuldade. Tentou jogar assim em Braga. Em alguns momentos, noutros momentos, lá está, por exemplo, tentou assumir mais o jogo e o Braga em contra-ataque. Nesses momentos foi absolutamente fatal, foi absolutamente certeiro e eficiente nos lances em que teve. Por exemplo, o Sporting não teve isso com o Benfica, nem sequer conseguiu criar esse tipo de lances, esse tipo de momentos. O Sporting, por exemplo, uma coisa que eu notei, por exemplo, o Braga mostrou isso contra o Benfica neste jogo mais recente, que ganharam ao Benfica 3-2 lá. O exemplo do segundo golo, o Braga recupera a bola em zona subida. O Sporting nunca conseguiu fazer isso, explorar as fragilidades da defesa do Benfica. Outra coisa que é as bolas colocadas ao segundo posto. Eu disse a vários amigos meus no final do jogo, o Benfica sofreu 2 golos assim com o Liverpool, bolas colocadas ao segundo posto, 2 golos do Konaté. Nós nunca soubemos explorar isto. A primeira vez que fizemos isto no jogo, vai uma bola ao posto do Sarabia, com o cruzamento que entra na esquerda do Nuno Santos, o Sarabia ao segundo posto aparece ali a cabecear, completamente sozinho. O Benfica tem, claramente, é o grande ponto fraco neste momento da defesa do Benfica, em termos posicionais, é a defesa do segundo posto. Quer seja em lances de bola parada, quer seja em lances de bola corrida. Um bom cruzamento, que a bola vá tensa e vá ao segundo posto, é um treme-treme, um ai treme-treme da defesa toda do Benfica. Nós não sabemos explorar isto. Fizemos isto uma vez no jogo todo. Outra coisa que eu não entendo, que para mim é um mistério nesta equipa do Sporting, que é os lances de bola parada. Tu tens jogadores quando tu tens jogadores como o Coates, que marca golos neste tipo de lances, o Inácio, que marca golos neste tipo de lances, tens o Palhinha na primeira parte, tinhas o Garte na segunda parte, tu não consegues fazer golos neste tipo de lances. Para mim é um mistério. Isto para mim, peço desculpa. E quem não se lembra do Porto 19-20 do Conceição, que ganhou o campeonato ganhando uma data de jogos assim, aproveitando lances de pontapé de canto. Tu hoje não consegues explorar lances de bola parada. Para mim é completamente inaceitável. Com os jogadores que tens, com o Coates, que é um especialista na área, tu não consegues aproveitar momentos de bola. Tivemos uma data deles neste jogo com o Benfica. É que nem assim conseguiste desequilibrar no jogo ofensivamente. Para mim é completamente inaceitável. Tudo isto é... Por isso é que eu digo que tudo isto neste jogo, foi surreal. Porque nem sequer no capítulo do terceiro momento do jogo, que é o momento da bola parada, tu não conseguiste explorar isso. E que é um momento que o Benfica defensivamente sofre muito. E os adversários sabem ferir muito bem o Benfica nesse tipo de lances. Mas o Sporting não conseguiu fazer isso em 90 minutos neste jogo. É que foi tudo tão surreal, tivemos tão out of context, tivemos tão fora do contexto neste jogo. Não aproveitámos o cansaço do Benfica na segunda parte. Quando eu pensei que íamos aproveitar melhor isso, quando ele colocou o Garte, o Edwards, o Slimani, eu não consegui perceber, os próprios jogadores não conseguiram perceber onde é que deviam jogar. Não é? Só às tantas só via o Slimani a correr para um lado, a correr para o outro. Quer dizer, nada disto está treinado, parece que nada disto está trabalhado, está treinado. O Ruben Amorim foi campeão com o Sporting no ano passado. Os jogadores parece que entram nas segundas partes e parece que não sabem para onde é que têm que ir, para onde é que têm que ir. Enquanto tu olhavas para os do Benfica, o Darwin percebia exatamente que tinha que aparecer ali naquele espaço para explorar aquela debilidade da defesa a 3 do Sporting. O Gonçalo Ramos tinha que baixar um bocadinho mais para lançar as bolas, para se colocar um bocadinho mais ao lado do Weigl. Tinha que baixar mais ali para aquelas zonas, porque a equipa do Benfica estava muito baixa. A equipa do Sporting, os jogadores parece que não percebiam onde é que tinham que se posicionar. E depois outro problema que era na primeira fase de construção, quando jogamos com o Luís Neto, é um pavor. Luís Neto na primeira fase de construção é um autêntico pavor. Pá, com todo o respeito pelo Luís Neto, mas o Luís Neto não é um central para começares a criar. Por isso é que amanhã no Dragão, para mim, ai do Amorim, que meta o Neto a jogar.
num jogo destes. Ai do Amorim que me mete ao Neto a jogar. Porque o Fedal, apesar de tudo, é muito mais forte na primeira fase de construção. E o Inácio dá muito mais coisas à direita do que dá o Neto. E bem, na próxima temporada, eu já nem vou falar que na próxima temporada precisamos de ir buscar 2 centrais. Porque, quer dizer, para mim é muito óbvio e muito claro. O Luís Neto, epá, com todo o respeito, pode ser um líder de balneário, pode ter as melhores e as boas intenções do mundo. Mas para este nível de Sporting já não dá. Se calhar para este nível de Braga ou de Vitória, se calhar já era um jogador que essas equipas dispensavam. Quanto mais o Sporting a jogar a titular no Sporting. Nesta linha defensiva 3, o Benfica podia-nos ter marcado 2 golos em 2 lances iguais. Em que o Everton e o Darwin souberam explorar essa fraqueza que é o Neto à direita. Que já se tinha visto na Taça da Liga. Lembrem-se da Taça da Liga, a primeira parte com o Benfica. O gol do Everton é exatamente uma falha do Neto ali a jogar à direita. Como é que é possível, Amorim? Estás em abril, Amorim. Isto aconteceu no final de janeiro, Amorim. Tiveste 1 mês no mercado, Amorim. 1 mês, Amorim. Já tinhas tido no verão. Vai buscar centrais, que este ano vais ter 50, 60 jogos. Já tinha dito isso aqui. Eu já tinha dito isso aqui no verão. Precisas de centrais. Chegas a janeiro, não vais buscar um central. Mas esta direção está a dormir ou está aqui? Esta direção que é paga a peso de ouro de Varandas e aqueles bananas todos estão a dormir ou estão aqui, pá? Nós andamos aqui desde que mandámos emprestámos o Eduardo Quaresma, que andamos a dizer que precisamos de centrais neste clube, pá. Precisamos de defesas centrais. Gastem dinheiro. Gastem a porra do dinheiro. Gastem a porra do dinheiro do Nuno Mendes e do Rafael Leão e dessa macacada toda, pá. Gastem dinheiro, pá, neste clube. Mas se não podemos gastar, vemos o clube do outro lado, que não ganha nada há 3 anos, gasta 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões, mas que é que nós não gastamos dinheiro, pá? Que porra, pá? Gastem dinheiro neste clube. Nós queremos ter plantéis competitivos, queremos ganhar títulos, queremos ganhar campeonatos uns atrás dos outros, sem gastar dinheiro. Como? Como assim? Sem gastar dinheiro, só a apostar na formação. Ó Varandas, se é para isto, demite, tomem. Se é para isto, demite já, ó Varandas. Porque com esta estratégia, tu não vais voltar a ganhar, homem. Tu não vais voltar a ganhar, esquece. Tu precisas de investir. Nos clubes grandes é preciso gastar dinheiro, sempre. Vemos o Porto. O Porto foi buscar um Luís Dias por 15 milhões. Foi buscar na altura um lateral que precisava, como o Alex Telles, por 13 milhões. Tu precisas de gastar dinheiro num clube grande, porque isto não é a mesma coisa que os clubes de menor dimensão. Ok. Que vivem das migalhas que tem o Sporting. Vendeu agora o Mateus Mendes por 40 milhões. Onde é que está o dinheiro? Portanto, isto tudo para mim é um mistério neste clube. Tudo para mim, estas coisas neste clube, para mim é um mistério. Sinceramente. Muito francamente, para mim é um mistério. Pá. Depois precisas de alternativas e de soluções e não as tens. E nestes jogos nota-se mais. Quer dizer, porque as equipas têm uma boa estratégia, têm jogadores de altíssimo nível. A defesa do Benfica tem lá 2 gajos que jogaram vários anos na Premier League, só, o Vertonghen e o Otamendi. Epá, e gajos batidos, que chega-se a esta altura, e já se tinha visto nos jogos da Champions, com Barcelonas, com Ajax, com Liverpools. Epá, não estavas a defrontar aqui uma equipa qualquer. E portanto, estavas aqui a defrontar, tinhas pela frente, em termos financeiros, a equipa mais cara deste campeonato, e do nosso futebol nos últimos anos. E portanto, tu não podes ir defrontar uma equipa destas estando completamente desligado do jogo todo. Para mim o problema não teve. Às vezes eu digo aqui, o Sporting faz uma boa primeira parte, mas aquela segunda parte, meu Deus, não, este jogo não há. Este jogo, por exemplo, eu lembro-me de um jogo em casa com o Portimonense deste campeonato em que nós jogámos fomos absolutamente horríveis na primeira parte. Foi uma primeira parte medonha, mas depois fizeste 20 minutos da segunda parte extraordinários. Com uma pressão alta, com uma intensidade de jogo. Não é? E ganhaste o jogo aí. Deste a volta ao jogo aí. E estavas a perder ao intervalo. Este jogo não. Este jogo tu não tens 10, 15 minutos que se aproveitem do Sporting na partida. É deplorável a exibição da equipa no seu todo. Portanto, eu fico por aqui. Espero bem que aquilo que alguns jogadores disseram, que o Ruben Amorim também já o disse, se reflita no jogo da manhã. A resposta, a reação terá que ser outra completamente diferente, porque tu no Estádio do Dragão
contra este Futebol Clube do Porto atual, se tu não entras com tudo e com a postura certa de perceberes que estás em desvantagem na eliminatória e que precisas de virar isto, ao contrário, e de fazeres uma entrada muito parecida com aquela que fizeste no Dragão no jogo do campeonato, porque os jogadores são os mesmos, ok? Os jogadores são exatamente os mesmos. Estes são os mesmos jogadores que conseguiram estar a ganhar por 2-0 no Dragão com o Porto. E portanto, se não tiverem essa reação e uma exibição dentro desses conformes, então, meus amigos, esqueçam. Esqueçam. Nem vale a pena nem discutir resultado nenhum para o Dragão. Portanto, se não tiver, se essa atitude eu não a vi no campo, destes jogadores realmente a comerem a relva e a entrarem com tudo, porque o Futebol Clube do Porto não é o Benfica, o Porto não vai ficar lá atrás, o Porto vai avançar no terreno, o Porto vai explorar durante o jogo mais vezes do que o Benfica explorou as nossas fragilidades, e portanto, se nós não formos agressivos e intensos no jogo, isto vai nos correr francamente mal, e é uma semana para esquecer, e vai ser uma semana para esquecer. Portanto, essencialmente o que eu peço para amanhã é uma atitude completamente diferente no jogo. Porque os charábias que vieram para aqui passar férias durante um ano têm que perceber que isto aqui é para se competir dentro dos limites desde a primeira partida da temporada até ao fim. Não é só quando me apetece. Ok? Porque eu posso aceitar que a gente perca com o Benfica, um jogo ou outro. Mas a atitude não pode ser uma atitude completamente desligar. Isto já não interessa para nada. Não. Ok? E portanto, o que eu senti em muitos dos jogadores neste jogo com o Benfica foi isto. Foi uma atitude desde o princípio péssima. Uma atitude péssima. E os jogadores fora do sítio, fora de posição. E isto amanhã com um Porto neste momento. Com um Futebol Clube do Porto que ainda por cima que nos quer ferir. Até pela questão agora do castigo ao Pepe. Por tudo este conjunto de situações que têm acontecido. Portanto, aquele estádio cheio. O Porto, não tenham dúvidas nenhumas, vai comer a relva. O Porto vai comer a relva. Porque o Porto tem esta atitude nos jogos praticamente todos desde o início. Nestes 4 anos com o Sérgio Conceição, a atitude do Porto em campo é esta. Agressividade e intensidade vai haver no jogo de certeza. O Porto não é uma equipa que liga e desliga tipo interruptor. Não. Porque o Porto vai... Tanto aqui como no Estádio da Luz daqui a 2 jornadas, independentemente do 11 que entra, os jogadores dão tudo. Comem ali a porcaria da relva. O Porto pode às vezes não ter uma grande qualidade de jogo. Mas os jogadores do Futebol Clube do Porto, com o Sérgio Conceição, não há pão para malucos. Ali, ao fim dos 90 minutos, a equipa comeu a relva. E deu tudo. E portanto, eu quero ver na equipa do Sporting é uma atitude, sobretudo uma atitude completamente diferente daquela que eu vi com o Benfica. Nós não tivemos uma atitude de equipa líder, de equipa campeã, a assumir o jogo, a pegar na bola e a ter qualidade com a bola. Nós até pegámos no jogo, mas não tivemos qualidade com a bola. Tivemos muitos jogadores desligados, temos muitos jogadores completamente fora de forma. Pá, eu quero ver uma mudança de atitude. Quero ver uma mudança disso tudo. E quero ver coragem do Ruben Amorim para, como eu comecei aqui este vídeo, dizendo, para não inventar. Neste momento não é preciso, eu não quero no Sporting um treinador que invente, quero um treinador que seja simples e prático e que meta a melhor equipa, com os jogadores que estão em melhor forma, ponto. Pá, só isto que peço. No final do jogo a gente pode ganhar, pode perder, pode empatar, que faz parte do futebol. Faz parte do futebol e dos momentos do jogo, dos contextos. Mas tu não podes inventar. Tu, na primeira parte, inventaste contra o Benfica e estavas a perder. E aquilo correu francamente mal por causa da utilização da treta do Palhinha, neste momento não está em forma, e do Pote, que é um jogador completamente fora de forma. Fora do contexto e que não está nem sequer com metade do rendimento da época passada. Portanto, a jogar a extremo. Portanto, se ele de raiz é um médio, e tu estás a metê-lo a extremo numa temporada em que ele não está a render, não está a fazer exatamente a mesma coisa que fazia o ano passado, se ele fizesse tantos golos como o ano passado, ninguém falaria. A questão é que o Pote tem metade dos golos que tinha o ano passado. E esse é que é o problema. E o rendimento é muito fraco. Da envolvência do jogador, do contexto do jogador no jogo. Portanto, está muitos furos abaixo. De resto, eu acredito obviamente numa remontada, porque nós somos o Sporting Clube Portugal. Agora, depois deste jogo, em cima deste jogo com o Benfica que nós vimos, não estou propriamente super confiante. Depois deste jogo, porque eu não sei que tipo de resposta é que esta equipa vai dar. Amanhã falaremos
Mas neste momento, nas vésperas do jogo, ainda a digerir um derby que nos correu francamente mal, a todos os níveis, no plano estratégico, no plano tático, no plano emotivo, em tudo aquilo que estava à volta deste jogo, que orbitava à volta deste jogo. Do meu ponto de vista, correu tudo francamente mal. O plano saiu furado. E nós praticamente entregámos um campeonato ao Porto. Agora, na prova que ainda nos resta, é preciso dar tudo. É preciso estes jogadores terem essa consciência que estão no Sporting Clube de Portugal, numa equipa que é campeã nacional, numa equipa que vive de títulos, não vive só de ilusões e de sonhos e de... Não podemos só estar de 19 em 19 anos a fechar um campeonato, este tipo de coisas, não é? É um clube que tem que viver de títulos, também, fundamentalmente de títulos, pela dimensão que temos e pelo grande clube que somos. E depois outra coisa que eu também me faço espécie é, em 4 jogos na mesma temporada, tu tens que ter pelo menos uma vitória contra o Porto. Por amor de Deus, tu não consegues ganhar este Porto? Por favor. Em 2 jogos em casa, empatas e perdes com o Porto, mas estamos a brincar ou quê? A atitude, nós não podemos desligar-nos. O que eu notei é que a equipa desligou-se completamente contra o Porto em casa, depois de levar com aqueles 2 golos do Porto. Nós... E eu já notei isto depois do gol do Darwin contra o Benfica. A equipa desliga-se completamente. Esta equipa, ela bloqueia. E já se notou quando nós permitimos o empate ao Braga naquele penalti, no início da segunda parte do jogo também que perdemos na segunda volta. Esta equipa bloqueia completamente. E isto não aconteceu ano passado. Isto é outro fator, outro aspecto que eu acho que o Ruben Amorim tem que limar este tipo de arestas. Para mim, eu não consigo encontrar uma justificação para uma equipa que em jogos desta dimensão o adversário está na frente do marcador e a equipa bloqueia completamente. Bloqueia mentalmente. Esta equipa bloqueia mentalmente. Os jogadores dentro do campo, a partir do momento em que o adversário está por cima no marcador, os jogadores, a bola parece que pica. De repente, os jogadores estão a fazer um bom plano de jogo. Estão a cumpri-lo, como estávamos a cumprir no jogo da Taça de Portugal com o Porto. Levas com aquele primeiro gol do Porto e de repente a equipa desaparece do jogo. Misteriosamente. É uma coisa que não consigo compreender. Que me faz muita impressão. Ok? Quer dizer, nós somos o Sporting, não é? Somos o campeão nacional. A equipa que passou na fase de grupos da Liga dos Campeões. Fizemos aquilo que fizemos com o poderoso Borussia Dortmund em casa. E depois chegas aos jogos com o Porto. 3 jogos com o Porto esta época não consegues ganhar um. Por amor de Deus, não é? Por amor de Deus. Quer dizer, dito isto, está aqui feito o rescaldo do derby. Amanhã ou depois, ou no fim de semana ou qualquer coisa, farei aqui o rescaldo do jogo com o Porto. Até porque depois, agora é que vamos ter outra vez, depois de algum tempo, vamos voltar a ter aqui 2 jogos no espaço de poucos dias, porque segunda-feira vamos ao Bessa. O jogo também é ali ao lado do Porto. É um jogo muito complicado também do campeonato. Mas que eu acho que é o último grande teste que vamos ter neste campeonato, é essa visita ao Bessa, que se o ganharmos praticamente arrumamos com a questão do segundo lugar. Aí sim, que eu diria que... Porque depois temos 2 jogos em casa nas últimas 3 jornadas e portanto... contra equipas que não estão propriamente muito mal na tabela classificativa, que é o Santa Clara e o Gil Vicente, e por isso eu creio que é isto. Dito isto, desejo a todos um resto de uma excelente semana, e cá estarei amanhã é quinta, sexta-feira ou sábado, para fazer aqui o rescaldo desse grande clássico de quinta-feira, da segunda mão da meia-final da Taça, que eu espero, sobretudo, uma reação completamente diferente do Sporting e uma outra atitude dos jogadores no campo que não se viu no derby com o Benfica da última jornada da Liga. Dito isto, uma boa noite a todos e viva o Sporting Clube de Portugal.